Bom dia, caríssimo. Bom dia. Na santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, um coração conflituoso perante o raciocínio do homem é um verdadeiro conflito das emoções entre razão e emoção, aquilo que se quer, aquilo que se deseja e aquilo que se tem, aquilo que lhe é dado pela força do destino, pela força que deve ter sucumbido vidas anteriores, mas que agora, algoz pelos seus prazeres e advindos dessa matéria, precisarei se concentrar mais numa sensitividade sensorial. Assim, caríssimos, algumas necessidades que você se vê no intuito, imbuído em obter materialmente, muitas vezes lhe deixa confuso, pois o desejo, a vontade de almejar aquilo se contrasta no verdadeiro sentimento que deve ser, ou apenas do compartilhar, ou apenas do refletir, ou apenas do pensar. Não vai ter a hora material, não haverá aquele produto final em vossas mãos, mas o espírito aberto, o coração livre do peso da consciência que era vazia. Uma consciência vazia não é a consciência que não tem pecados, que não tem erros, que não tem problemas, mas sim a consciência leve, a consciência que reflete, a consciência que filosofa e chega numa ponderação. Caríssimos, nem sempre o plano espiritual é culpado de vossas decisões ou de vossas ações. O raciocínio humano, a inteligência terrestre foi dada a todos os seres humanos encarnados para que possam refletir e chegar às suas próprias conclusões e aceitações. Este é um encargo que também faz parte da caminhada reencarnatória, uma caminhada de lições, de aprendizado e principalmente de escolhas. Escolhas essas, muitas vezes, erradas no passado, mas perfeitas para um futuro. Não há o que falhar, há como errar, pois o erro há de ser consertado, há de ser corrigido e principalmente aprendido lá na frente. Mas falhas não existem. As falhas são pequenos lapsos que podem ser corrigidos num passo a passo, para que possa vir, mais uma vez, no concerto da fé, no concerto do seu otimismo interno. A caminhada é vasta, o caminho é longo, erros, acertos, dúvidas, tudo faz parte desse processo, um processo espiritual, um processo de purificação da alma, não só da alma, mas também da sua razão, pois, como falado anteriormente, os dois caminham juntos com os seres encarnados. Sigam, reflitam, compartilhem. Não seja egoísta nos seus sentimentos, nas suas ações. Conversem, se abram, pois o sentimento trancado é uma tortura para a razão. A razão, ela fica conturbada, desconexa, quando presa num estágio de sentimento, pois são duas coisas que andam juntas, então devem andar equilibradas. E assim será. Hosana nas alturas. Hoje são duas questões juntas. No Livro dos Espíritos, capítulo 6, livro 2, questões de número 327 e 327A. O espírito assiste ao seu enterro? Resposta dos espíritos: frequentemente assiste,
Mas, algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Questão 327A. Fica lisonjeado com a afluência de pessoas ao seu enterro? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anime. Engraçado que a gente estava até antes da sessão conversando sobre... Olha, tudo é coincidência, né? Se fala. Espíritos perturbados, né? E às vezes, e hoje tem pessoas especialistas, médiums, estudiosos, não só para alguns, lógico, explorando comercialmente essa parte, né? Mas alguns tentando mostrar que esse lado existe, que o lado espiritual é forte, que o lado espiritual é um mundo real, que nem o nosso mundo aqui, né? O que se faz na passagem, né, da morte, que é a porta, vamos dizer assim, que você passa de uma sala para outra, né? E tudo continua a mesma coisa. Então, só que algumas pessoas, talvez pela vida desregrada que teve, pela vida conturbada que teve, ou pela vida cheia de problemas, né, de atribulações, de muita responsabilidade, de muito segredo, enfim, vários sentimentos aí afins, né, não muito benéficos, já sobrecarregava a pessoa. Quando ela desencarna, né, ela ainda fica imbuída desses sentimentos, ela não desgruda deles, né? E tem uma passagem perturbada. Então o que esses caçadores de fantasmas, vamos dizer assim, né, de entidades que vão em cemitérios, em matas, em terrenos, casas assombradas, né, que se diz que é a casa assombrada, acham essas almas, esses espíritos perdidos, né, perturbados, né? Muitas vezes sem ainda entender o que aconteceu, né? Tem muitos relatos em livros, né? O Chico Xavier escreveu vários, enfim, né? Vários médiuns já escreveram de espíritos que estavam no próprio enterro, né? Tentando entender, porque ele via ele ali, mas ele estava sabendo que ele está ali vivo. Lógico que ele está vivo, porque o espírito não morre, né? Mas vendo ele morto, e o pessoal chorando, e eles tentando conversar com as pessoas, tentando entender, e esse espírito vai se desesperando cada vez mais, né? Sem esse entendimento. Muitas vezes ele está tão perturbado, tão fechado, que ele não vê, ele não consegue sentir os mentores que já chegaram para ajudar, né? No seu encaminhamento, né? No seu amparo, na sua assistência, né? Para ele poder seguir para um hospital ou para um local que já estaria até reservado para ele, né? E ele não enxerga de tanta tribulação que ele está ali, assim, né? Então, frequentemente, né, alguns espíritos estão no seu próprio enterro, né? Alguns até no seu próprio local de morte, até, né? Isso acontece principalmente em acidentes, né, muito abruptos, né? Acidentes de trânsito, por exemplo. Às vezes a pessoa sofreu ali e ela fica ali, naquele trecho, né? Sem saber o que fazer, esperando alguém falar com ela, esperando, né? E ela começa a ficar perturbada também, né? Então, por isso que nós devemos seguir nas leituras, né? Compreendendo mais, estudando mais o que é o espiritismo, como que é a vida após a morte, né? O que é, na verdade, a morte, né? Não deve ser uma coisa que tem que ser temerosa, né? Ela é simplesmente uma passagem. Assim como a gente, quando vai dormir, a gente fecha o olho, a gente apaga. Dependendo do cansaço, então, a gente nem sente, nem lembra a hora que pegou no sono, não é verdade? Né? É assim que é a passagem, é uma coisa tranquila, né? Ele vai fechar os olhos, quando abrir, vai abrir do outro lado já, né? Vamos dizer assim, né? Se Deus quiser, amparado
pelos seus mentores, né, pelos seus, geralmente um familiar antigo, né, de confiança, que lhe traz a calma, porque é como o nascimento, né? Quando a criança nasce, né, ela sai daquele aconchego que ela estava, né? É desesperador também para ela, que ela perde, né? Ela sai daquele ambiente seguro, né? Então, espiritualmente também, ela sofre, né? Porque é um espírito que encarnou e materialmente ela sai do seu casulinho, né? Daquele aconchego, tá? E sabe que vai ter ali a sua sequência de provações, né? Então é confuso também. É como acordar de uma cirurgia, né? De uma anestesia. Quem já passou por uma anestesia, que fez uma cirurgia mais, né, grande e tal, sabe quanto atrapalhado a gente fica quando acorda, né? Tipo assim, nossa, o que está acontecendo? Onde eu tô, né? Você fica olhando, né? Fica meio assim, dá uns 5 minutos assim, de totalmente perdido. É exatamente esse, segundo os livros, o descritivo desses livros, né? Dessas narrações, que acontece com a pessoa quando desencarna e acorda, né? Muitas vezes também ela é levada para um hospital, né, para ser tratada, dependendo de como foi o seu desencarne e tudo mais. Então nós não estamos desamparados, né? Primeiro, porque nós temos toda uma literatura, nós temos toda uma infraestrutura, vamos dizer assim, hoje em dia, com vídeos, acesso à internet, que é muito mais acessível, né? São muito mais acessíveis essas informações do que há 40 anos atrás, né, do que há 100 anos atrás, né, quando o Livro dos Espíritos foi escrito, né, que não tinha informação nenhuma a respeito disso, né, só era Deus e o diabo, era só esses 2 pontos que tinha, né, na humanidade, né. Quando estava com Deus, tudo bem, quando era para o diabo, você tinha que ir para a fogueira, quer dizer, era essa. Hoje não, hoje você tem um entendimento vasto, pleno, amplo, para você pesquisar, para você ir atrás, para você, não para gostar do assunto, mas para você estudar, para você ter um conhecimento, para você ter essa sensibilidade de que quando chegar a hora, não só sua, mas daquele que você gosta, aquele que você conhece, entender esse processo, que não é um processo de sofrimento, não é um processo, não deve ser, na verdade, um processo de amargura, né? de arrebatamento, né? Não, é um processo normal, é um processo tranquilo, né? Que deveria ser tranquilo, para que essa passagem seja tranquila, para que essa pessoa querida possa fazer e ser acolhida nessa passagem, de forma condizente, de forma amorosa, de forma plácida, né? Então, como está falando aqui o espírito, muitas vezes ele está no seu próprio funeral, ainda perturbado, e nem percebe o que se passa, né? Não percebe que ele está morto, né? Morto assim, na matéria, porque se ele está ali vendo, falando, interagindo, é porque ele está vivo, né? Então, é muito interessante esse tipo de literatura, que nos traz muitas informações, e hoje, muitas vezes, tem muitas pessoas que fazem esse trabalho em casas assombradas, em ditas assombradas, em terrenos, né, em fazendas, em cemitério, né, que fazem, que captam, né, com instrumentos tecnológicos, as vozes, né, conseguem conversar com esses espíritos, né, e conseguem, graças a Deus, encaminhar esses espíritos para o seu caminho que deveria estar seguindo, né, o que deveria já ter conseguido trilhar. Então, tem muito material para a gente estudar, para a gente poder ter um conhecimento maior sobre essa transição que é tão importante quanto o do nascer. Graças a Deus. Bom dia, irmãos em Cristo Jesus.
Os socorros, as assistências, o auxílio que alguns espíritos até esperam, aguardam, muitas vezes por milênios, acaba acontecendo não porque os mentores têm esse objetivo de socorrência, mas porque os próprios corações desses flagelados chegam numa conclusão do próprio auxílio. Muitas vezes o próprio socorro vem deles mesmos. Uma vez o remédio já está nas próprias mãos, mas ele não os utiliza, ele não os usa, não faz a prova do seu próprio medicamento. Por medo, receio, ignorância, desconhecimento, vários fatores. O importante é dar um primeiro passo junto a esses irmãos que precisam de um esclarecimento, de uma explicação, de um acompanhamento mais de perto. Assim, é como se acontece aí na Terra. Muitas vezes, a pessoa sabe como se medicar, o que tomar, o que fazer. Mas ela espera o médico, a palavra do doutor, para que ela possa ter a segurança daquilo que ela mesma poderia já ter feito, já poderia ter realizado e até saído daquela situação. Mas a confiança no outro, que ela vê assim mais preparado, assim o julga por ele estar em umas vestes diferentes, com instrumentação diferente, com uma habilidade que ela afirma, que ela parece pensar que ele teria acima das habilidades naturais. Seria uma pessoa especial e essa pessoa é quem tem o poder do auxílio. Não, o poder maior está dentro de cada um. O poder de poder confiar em si mesmo. O poder de poder levar adiante a sua própria cura, num caminho que não é o retrocesso, mas seguir em frente. Seguir em frente com esse aprendizado e com a certeza de ter a própria certeza. Que assim seja feita a vontade de nosso Senhor. Graças a Deus. Na fé bendizemos, ó Maria, na fé e na caridade todo dia. Ó Maria, ó Maria, ó Maria, vinde a nós, a Santíssima querida. Ó Maria, ó Maria, ó Maria, rogai a todos nós. Graças a Deus. Olha, gostei. Não tanto mais fazer presença com nosso Senhor Jesus. Ô, meus filhos, às vezes, nós sabemos que é uma perturbação essas ideias, né? As ideias de querer, de conseguir e de achar que nunca vai vir para você aquilo que você quer. Às vezes não vem mesmo. Porque você não está preparado. Porque se viesse tudo uma vez, você não saberia lidar com a situação, aí só pioraria. Tudo aquilo que nós recebemos, meus filhos, é o que você pode suportar. Vocês já ouviram falar que a pessoa carrega a cruz que consegue carregar porque é o peso que ela consegue suportar? É isso. Muitas vezes a pessoa quer enricar fácil e sem trabalhar. Olha, milagre tem seus limites. Oh, meus filhos, tem muita pessoa que tem muita ganância, tem muita pessoa que não tem esclarecimento,
que seria uma judieira dar uma riqueza na mão de uma pessoa para ela se autodestruir. Ela só ia fazer os erros e acumular com os erros que ela já tem. Não ia dar certo. Muitas vezes ela tem que lidar com aquilo que ela tem para poder aprender. Para poder aprender que é o suficiente. O ser humano, ele tem que ter o suficiente. Se sobrar coisinha, é bom, mas guarda para uma necessidade que muitas vezes aparece lá na frente. Aí lá na frente ela vai achar pena, vai achar, nossa, se eu soubesse não tinha gasto aquilo, não tinha feito aquilo outro. Mas fez, né, filho? Mas fez. Então, meus filhos, vamos nos preparar para receber aquilo que é conveniente e que já é nosso. Porque o que é seu sempre chega. Se você está esperando um dinheirinho, ele chega. Se você está esperando a pessoa, ela chega. Se você está esperando o pensamento daquela pessoa, ele também chega. Você vai ficar sabendo. E quando você ficar sabendo, agradece. Agradece porque você teve essa oportunidade, que muitas vezes outros não têm. Porque as vibrações são tão baixas de desejo, as vibrações são tão baixas por essa questão da ganância, dela só pensar nela, do egoísmo, que aquele sentimento acaba ficando negativo, pesado, e acaba afundando essa pessoa numa depressão, numa frustração, num desentendimento. Então, por isso que é importante nós orar, vigiar o tempo todo. Vigiar aquilo que já chegou para mim e eu não percebi. E por não perceber, eu nem agradeci. Mas está ali, já fiz até uso. Uso de uma situação, uso de uma palavra. Qualquer situação que seja. E ela foi tão fluídico que ela nem se deu conta e nem agradeceu. Não agradeceu orando, bendizendo. Por quê? Porque muitas vezes ela queria mais. Ela acha que aquilo para ela não é o suficiente. Mas todo mundo quer, né, filhos? Mas agora, você se dar mais. E essa parte é difícil, né? Ganhar mais, vocês querem. Agora, se doar mais, aí fica difícil. É, meus filhos, esse mundo é de provação, é de escola, vocês aprender, vocês se elevar, para vocês evoluir, para quando fizer a passagem, como foi falado, como foi intuído pelos nossos amigos mentor aqui, essa passagem seja tranquila, essa passagem seja de forma vindoura, um sorriso no rosto e leveza no coração. Então vocês ficam com seus pertences, com a sua gente, com seus sentimentos elevados, pensando naquilo que é necessário nesse momento para vocês. Não aquilo que vocês querem, mas aquilo que vocês precisam e aquilo que vocês merecem. Vocês ficam tudo com as bênçãos do nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.